Olá pessoal, vamos continuar a nossa aula de ontem. Eu falava ontem sobre a forma como Paulo se identificava em suas cartas e frisei bastante a identificação dele como servo do Senhor, servo de Jesus Cristo. E embora aqui na epístola a Filemão ele não se identifique desta forma, nós vimos aqui que ele se identifica como prisioneiro de Jesus Cristo. E eu falei ontem, em outras de suas cartas, ele se identifica como um servo do Senhor Jesus, servo de Jesus Cristo. Mas vou falar hoje então um pouco sobre essa forma de identificação dele como prisioneiro de Jesus Cristo. Prisioneiro, é claro, porque estava preso por causa do Evangelho. Estava preso porque tornou-se um cristão, era um fariseu de tradição, que, como ele mesmo diz, na sua ignorância, ele perseguiu a igreja, achando que estava sendo zeloso pela sua religião, que era o farisaísmo. Então ele, para cumprir a lei, para cumprir a tradição dos judeus, a tradição dos fariseus, ele empreendeu uma perseguição muito grande à igreja, logo nos primeiros dias da igreja, ou nos primeiros anos, e até que recebeu cartas das autoridades romanas para levar para a prisão aqueles que professavam o nome de Jesus. Isso está lá em Atos capítulo 9, que é o capítulo onde começa a relatar a sua vida e a sua conversão a Cristo. Então, no capítulo 9 de Atos, no versículo 19 em diante, começa dizendo que tendo, eu vou ler um pouco antes, que é para a gente ver o momento em que ele é transformado. No capítulo 9, começa lá no versículo 1 falando, que ele respirava ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, e dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Então, ele tinha autorização para isso, autorização dos sacerdotes para levar preso aqueles irmãos, aqueles discípulos que professavam o nome de Jesus. E aqui então ele sai com destino a Damasco para buscar aqueles irmãos, aqueles crentes, aqueles novos convertidos, ou até mesmo discípulos já que vinham há algum tempo professando o nome de Jesus, para levá-los presos a Jerusalém. E no caminho, no versículo 3, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. E aí ele pergunta, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que te faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E aí então ele foi conduzido pelas outras pessoas que estavam com ele para Damasco, a uma rua chamada Direita, a Bíblia relata isso aqui, quando Deus fala com Ananias para ir lá orar por ele, diz que ele estava na rua chamada Direita, por isso que em São Paulo tem a rua chamada Direita, em referência a isso, e ele então vai até lá, fica esperando por 3 dias, orando em jejum, porque já tinha se convertido. No momento, a sua conversão foi instantânea, porque foi evangelizado pelo próprio Jesus. Não foi nenhum outro apóstolo que evangelizou Paulo, foi o próprio Jesus. E ele se converte instantaneamente, porque ele tem ali um encontro pessoal com Jesus. Um encontro inesquecível, um encontro que o torna, a partir daquele momento, um prisioneiro. Não um prisioneiro físico, mas um prisioneiro
comprometido com a obra de Deus, um prisioneiro com da palavra de Deus. Foi preso pela palavra, a palavra de Deus, que é Jesus, o prendeu a si, fazendo dele um instrumento, fazendo dele um vaso escolhido, como o próprio Jesus disse a Ananias depois: este é um vaso escolhido desde o ventre de sua mãe, e ele há de saber o quanto sofrerá por causa do meu nome. Então, aquele que era perseguido, que relata lá em Atos 9, do versículo 19 em diante, agora, ele está sendo, que era perseguidor, ele passa a ser perseguido agora. Por isso ele se identifica como prisioneiro de Jesus Cristo. E ele não fala que é um prisioneiro, não relata isso com vergonha, mas ele fala isso com alegria até, com prazer e com honra, porque os discípulos, para vocês terem uma ideia, eles sentiam prazer e alegria em serem perseguidos por causa do Evangelho. E nós vemos em Atos capítulo 4, no versículo 24 em diante, os apóstolos, depois de terem sido açoitados, eles também disseram isso. No versículo, capítulo 4 de Atos, no versículo 19 em diante, foi depois que Pedro e João operaram um milagre de um coxo à porta do templo, foram conduzidos também perante o Sinédrio para serem interrogados. Então, no versículo 19 diz assim: respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Pois tinha mais de 40 anos o homem em quem se operara aquele milagre de saúde. E soltos eles foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra, e o mar e tudo o que neles há, que disseste pela boca de Davi teu servo. Por que bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se juntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado, que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes as tuas mãos para curar e para que façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então eles sentiam alegria, eles sentiam prazer em sofrer pelo nome de Jesus. E Paulo também, como eles, sentia essa alegria, sentia esse prazer. Ele até disse que não era digno de ser chamado apóstolo, porque havia perseguido a igreja de Jesus, mas agora ele se identifica como prisioneiro de Jesus Cristo, porque no dia que ele encontra Jesus lá na estrada de Damasco, ele tornou-se um prisioneiro, não fisicamente, como eu já disse, mas um prisioneiro comprometido com a obra de Deus. A palavra de Jesus, ou a palavra de Deus, o aprisionou, fez-se dele um prisioneiro para levar avante a palavra de Deus. E é interessante que em várias de suas cartas, como eu relatei ontem, além de servo de Jesus Cristo, ele se identifica como apóstolo, como prisioneiro de Jesus Cristo. Em Efésios 4:1, ele se identifica desta forma. Vamos ler aqui, Efésios 4:1. Ele escreve assim: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fosse chamados. Então, aqui, mais uma vez, ele se identificando como um prisioneiro. Colossenses 4:3. Ele também relata isso. Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou preso. Ou seja, ele estava preso, mas não deixava de falar. Estava preso, mas não se cansava de dizer
dessa salvação tão grande que Deus havia operado em sua vida. E no capítulo 2, versículo 9 da segunda carta a Timóteo, ele fala justamente sobre isso. E ele estava preso, mas a palavra de Deus não. Então ele diz assim: e que sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Ou seja, ele era prisioneiro, fisicamente ali estava preso, agora, fisicamente preso, mas a palavra de Deus não estava presa. Enquanto na prisão, ele escrevia suas cartas, enviava às pessoas que ele achava, que precisava enviá-las às igrejas, como a Éfeso, como a Filipenses, e até essa aqui, a Filemão, que ele escreve da prisão, embora ali fosse uma prisão domiciliar. Em outras cartas talvez tenha escrito, como a segunda de Timóteo, por exemplo, ele escreve na prisão, na sua segunda vez que estivera preso, e ali ele morre na prisão, não foi mais libertado, sofreu ali a pena de morte, foi decapitado depois de passar alguns anos preso pela segunda vez. Então essa é uma forma de se identificar que ele usava, além de servo de Jesus, como prisioneiro. E nós precisamos vivermos aprisionados não pelas coisas desta vida, mas pela palavra de Deus. Precisamos, mas a palavra de Deus nos liberta. Sim, nos liberta do pecado, mas nos faz-nos prisioneiros da graça de Deus. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus, nós nos tornamos prisioneiros da sua palavra, prisioneiros num sentido bom, não é um prisioneiro no sentido de não poder se locomover, não poder fazer uso dos seus direitos, mas um prisioneiro na certeza de que aquela palavra é a verdade e nós não vamos abrir mão dela mais. Ficaremos atados a ela, ficaremos ligados a elas até o final da nossa vida. Prisioneiro nesse sentido, não prisioneiro no sentido de ter os seus direitos, como eu disse, cerceados, não. Prisioneiros no sentido de agora eu sei em quem eu tenho crido. E Paulo, ele falava isso, ele sabia disso. Ele tinha a certeza, a convicção de que a palavra de Deus que havia penetrado no seu coração e na sua alma, tinha feito dele um servo fiel para sempre. Um servo que jamais abriria mão desta palavra, jamais abriria mão do serviço a esse Deus. E ele mesmo diz em uma das suas epístolas, que ele foi chamado para evangelizar, acho que foi em Atos capítulo 20, se eu não me engano, que ele fala isso, e que ele foi chamado para evangelizar, e ele até diz: e ai de mim, se eu não pregar o evangelho, porque ele sabia que a sua chamada era para isso. Ele foi chamado para um ministério, para uma obra, e esta obra deveria ser realizada a qualquer custo. Então ele, na sua sabedoria que havia adquirido, na revelação que havia recebido de Deus para a pregação do Evangelho, ele sabia que ele tinha sido ungido e chamado por Deus para esse ministério apostólico, e ele fazia questão de levar avante esta palavra, de levar avante este evangelho para outras pessoas, para que as pessoas soubessem, para que as pessoas tivessem essa convicção e essa certeza de que aquele evangelho é o evangelho da verdade, o evangelho da libertação, o evangelho da transformação, porque ele era a experiência viva, o exemplo vivo dessa transformação. Ele foi transformado por essa palavra, ele foi transformado por esse poder de Deus, e ele então agora tinha o prazer em dizer que ele era um prisioneiro de Jesus Cristo. Prisioneiro porque estava fisicamente preso, não só fisicamente, mas preso pela palavra de Deus, que o havia cativado, que o havia feito com que ele compreendesse o mistério dessa graça e dessa glória de Deus. Então, essa é a posição, uma explicação sobre a forma com a qual ele se identifica como prisioneiro. Porque, além de ser prisioneiro fisicamente, ele era o prisioneiro da palavra. Ele tinha a palavra como a sua algema. Ele estava algemado pela palavra. E quem dera que todos nós pudéssemos também sentirmos-nos
algemados pela palavra de Deus. Porque se todos nós nos sentimos prisioneiros da palavra, nós não teremos lugar para o pecado, não teremos lugar para coisas erradas. Quando nós nos prendemos à palavra de Deus, nós nos libertamos do pecado, nós nos libertamos da iniquidade, nós nos libertamos da transgressão deste mundo. E é isso que importa a nós, sermos presos pela palavra de Deus, que é a palavra de Deus, que é um potencial, que é o poder de Deus. O próprio Paulo fala isso em Romanos 1:16, ele diz: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, Romanos 1:16, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, ele sabia disso, ele tinha consciência de que esta palavra que um dia ele perseguiu é o poder de Deus. Ele tinha prazer em anunciar essa palavra, mesmo na prisão. Estava preso ali em Roma, mas não deixava de receber as pessoas que dirigiam-se até a sua casa. Isso está registrado lá em Atos 28, que ele recebia as pessoas. 28, 11 a 16 de Atos, relata isso, né? E logo que chegamos a Roma, aqui ele falando, né, que veio prisioneiro de Jerusalém, e logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao general dos exércitos, mas a Paulo se lhe permitiu morar sobre si à parte com o soldado que o guardava. E aconteceu que 3 dias depois, Paulo convocou os principais judeus, e juntos eles lhes disse: varões e irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo, contra os ritos paternos, vim contudo preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me examinado, queriam soltar-me, por não haver em mim crime algum de morte. Mas opondo-se os judeus, foi-me forçoso apelar para César, não tendo contudo de que acusar a minha nação. Por esta causa chamei-vos para vos ver e falar, porque pela esperança de Israel estou com esta cadeia. Então eles lhe disseram: nós não recebemos acerca de ti cartas algumas da Judéia, nem veio aqui algum dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. No entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que sentes, porque quanto a esta seita, notório nos é que em toda parte se fala contra ela. Então aqui ele expõe a razão por que ele tinha vindo preso para Roma. E diz aos irmãos, né, que ele não tinha cometido crime algum, mas estava preso por causa da palavra de Deus. Então é bom que nós tenhamos em mente essa forma de Paulo se identificar com as igrejas em suas cartas, e aqui em especial a Filemão, essa carta pessoal a Filemão, ele se identifica como prisioneiro de Jesus Cristo. Ele tinha sido preso por Jesus. E quão gostoso é ser preso por Jesus. A prisão que Jesus nos põe é uma prisão de liberdade, diferente da prisão do mundo. A prisão que Jesus nos põe é uma prisão de glória, uma prisão em que a eternidade será para nós de glória. A prisão que Jesus nos põe é uma prisão de sabedoria, é uma prisão de conhecimento de Deus, é uma prisão de bênçãos de Deus, é uma prisão em que nos é revelada a glória e a graça de Deus para a nossa vida. Então, que todos nós sejamos prisioneiros de Jesus Cristo, não literalmente, né, e ainda que tenha que ser literalmente, mas não sendo literalmente, que nós sejamos esses prisioneiros da sua palavra, que a sua palavra nos prenda de tal modo que nós não deixemos lugar, ou não demos lugar algum ao pecado em nossa vida, que a palavra de Deus nos prenda de tal modo que nós possamos viver esta palavra e levar ela a outras pessoas, para que elas também conheçam esta verdade e também se tornem prisioneiras de Jesus Cristo. Então, esta forma de identificar de Paulo nos faz entender o quanto é glorioso e maravilhoso sermos prisioneiros de Jesus Cristo, prisioneiros da sua palavra ou pela sua palavra. Que Deus abençoe a todos vocês, tenham um bom domingo e em breve estaremos prosseguindo esse estudo da palavra de Deus na carta de Filemão.
Deus abençoe a todos em nome de Jesus.